Olá, amigos! O objetivo desta aula é dar início a um novo trabalho de biologia falando sobre bioquímica. Nós teremos daqui para frente vários módulos percorrendo toda a biologia e nesse caminho longo que nós temos, a gente começa pelo nível de organização mais básico, que é o nível da bioquímica. Se você pensar bem, a biologia ela trabalha desde as substâncias químicas até com toda a biosfera. Ou seja, o trabalho do biólogo é um trabalho extremamente amplo, extremamente vasto. E a gente começa em uma biologia que, pelo próprio nome, você já pode observar, ela tem uma grande afinidade com a química, uma vez que ela lida com as moléculas orgânicas e inorgânicas que compõem os seres vivos. Você sabe a diferença de substância inorgânica para substância orgânica? Lá na química, você aprende que as substâncias orgânicas são formadas principalmente por carbono e hidrogênio. Aqui na nossa bioquímica, nós temos também o oxigênio e o nitrogênio como compostos importantes na formação das moléculas orgânicas. Então, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio são elementos fundamentais na formação das moléculas orgânicas. Agora, as moléculas inorgânicas, elas são extremamente variadas. Você vai encontrar os sais minerais com sódio, cloro, fósforo, potássio e, obviamente, a água, que é a substância inorgânica mais abundante, mais presente nos seres vivos. Então, o objetivo de hoje é lidar com essas substâncias inorgânicas que apresentam, então, uma composição variada, um tamanho menor do que as orgânicas e uma menor quantidade de energia também estocada do que as moléculas orgânicas. E, além disso, começar a falar sobre as substâncias orgânicas, pelo menos dando uma introdução, as substâncias que virão nos próximos módulos, que, além de serem formadas por chão, carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, elas têm um tamanho maior, elas têm mais energia e elas caracterizam melhor os seres vivos, uma vez que elas são mais abundantes nos seres vivos do que no meio ambiente, que são os glicídios, os lipídios, as proteínas, os ácidos nucleicos e as vitaminas. Começamos então pelas substâncias inorgânicas, por aquela substância inorgânica que é a mais abundante nos seres vivos, que é a água. A molécula de água, todo mundo sabe, é incolor, inodora e insípida. Você pega um copinho d'água, é incolor, inodoro e insípido. Agora, a água ela tem outras propriedades que biologicamente são extremamente importantes. Qual é a fórmula da água? Essa aí todo mundo sabe. Todo mundo sabe que a água é H2O. Como é que é esse H2O? Dois átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio. Esse ângulo que é formado aqui é de cerca de 105 graus, na verdade 104,5, e o oxigênio, como ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio, ou seja, o oxigênio ele atrai mais para si os elétrons do que o hidrogênio, a tendência é que esse oxigênio assuma uma carga parcial negativa, enquanto que os hidrogênios assumam cargas parciais positivas. Novamente, o oxigênio ele tende a ficar mais negativo, os hidrogênios tendem a ficar mais positivos. Olhando para isso que está aqui no quadro, um lado negativo, o outro lado positivo. O que te parece? A água, ela tem polos ou não tem polos? A água tem polos. A água é uma molécula polar. Ela é um dipolo, porque ela tem polos negativos e positivos. E qual é a importância dessa polaridade da água? A importância é que a maior parte das demais substâncias, dos demais solutos que nós encontramos no nosso organismo, eles também são polares, tá? Glicídios são polares, aminoácidos, na sua maior parte, são polares, sais minerais também têm polos, têm cargas, ou seja, acaba que a água, como tem polos, como é um dipolo, ela consegue dissolver outras moléculas polares, a água se torna um solvente universal.
Tá? Então, ela consegue dissolver a maior parte das substâncias do nosso organismo. Isso é extremamente importante, porque assim as substâncias elas são transportadas principalmente em um meio aquoso. Eu sei que vai ficar meio ridículo, mas é mais ou menos como se fosse assim. Mais ou menos como se aqui na minha mão eu tivesse os hidrogênios e aqui para trás tivesse o oxigênio. Então os hidrogênios são positivos, o oxigênio é negativo. Então se eu sou uma molécula de água, estou caminhando, eu passeio, de repente encontro aqui um cloreto, que assume carga negativa e meio aquoso. O cloreto pode se ligar aqui e assim, se ligando aqui, eu passeio. Agora, se eu chego aqui e encontro um sódio, Na+, que em meio aquoso assume carga positiva, a carga positiva não vai ligar na positiva. Ou seja, vai ter que ligar lá atrás no oxigênio e passeio. E o que acontece com o lipídio, com óleo, com uma gordura? Óleos e gorduras são substâncias apolares. E se elas são apolares, não tem carga, não tem polo. Ela pode ligar aqui? Não. Ela pode ligar lá atrás? Também não. Ou seja, lipídios, óleos, gorduras, algumas vitaminas lipossolúveis, repara, lipossolúveis. Elas são solúveis em solventes orgânicos, elas não são hidrossolúveis. Tá? Então essas substâncias que são apolares, elas são hidrofóbicas. Outras substâncias que a água consegue dissolver, elas são hidrofílicas. Além dessa característica, a polaridade da água de polo traz outras características peculiares e importantes, que são as ligações de hidrogênio, a coesão e a adesão.